Precatório. A cobra morre do próprio veneno. YouTube, Luiz Cacereri, bora viver. Se inscreve lá no canal, dá um like e compartilha. Pessoal, estamos gravando aí uma série de vídeos a questão do precatório, né? Esse precatório, essa vergonha nacional. Nós temos uma playlist lá no canal e você que é credor de precatório, advogado que tem algum vínculo, né, com a questão ou tem algum interesse na questão ou curiosidade, se inscreve lá no canal, lá, colabora com a gente. Se inscreve lá no canal, dá um dedão lá, um joinha lá pra nós. E estamos gravando aí, né, pessoal, uma série de vídeos sobre a questão dos precatórios no Brasil, essa vergonha nacional. E nós temos lá no canal YouTube, Luiz Cacereri, bora viver uma playlist só sobre precatórios, né? Você entra lá no canal, tem uma playlist lá chamada Precatórios Bancarizados. Você clica lá, você vai ter uma série de vídeos tratando só sobre a questão do precatório. E o vídeo de hoje, pessoal, nós estamos tratando a questão da... é muito comum a gente ver o pessoal dizer, né, que aquela cobra morreu do seu próprio veneno. E a gente está notando, pessoal, que a questão do precatório, esse dito popular, né, o precatório, a cobra morre do próprio veneno, né? E é uma coisa que a gente está vendo que é uma realidade, né? Porque o precatório... ele está passando de geração em geração, né? Ele passa do bisavô para o avô, do avô para o filho, do filho para o neto, bisneto e assim vai. Então o governo ele se ilude, né? O governo é a cobra, né, pessoal? O governo é a cobra caloteira. O governo é uma cobra peçonhenta e caloteira que está morrendo do seu próprio veneno. Porque o que acontece? Os governadores eles usam as suas bancadas de deputados lá em Brasília, lá na Câmara dos Deputados, e fazem leis, né, que inviabilizam o pagamento. Então eles diminuem a correção do precatório. É uma verdadeira facada nas costas do credor o que eles estão fazendo, né? Essas PEC. A PEC até apelidada de PEC do calote. Os deputados lá me aprovam uma emenda lá, uma PEC chamada PEC do calote, que eles reajustam o precatório pela taxa referencial, né, pela TR, e dão 15 anos, pessoal, para os estados pagar. Olha só que vergonha, isso é uma vergonha nacional. Então, assim, é uma institucionalização do calote. É o que a gente tem acompanhado, né, é o que a gente tem visto. Mas o que acontece? Essa cobra peçonhenta que vai lá e arma pelas costas do credor, né, que enterra, que dá uma facada, enterra a peixeira na barriga do credor, ele não se livra da dívida, muito pelo contrário. O credor vai lá, reclama no Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal diz que é inconstitucional a TR, né? Porque os governos eles têm que pelo menos devolver a inflação, né? Porque senão o cara ganha uma ação, fica 15 anos parado, quando ele vai receber o dinheiro não vale mais nada. Ora, aí é uma facada na barriga do credor, né? Então o Supremo Tribunal Federal interviu. Em 2015 determinou que os precatórios sejam reajustados pelo IPCA-E, que é o que mede a inflação, com mais 6% de mora ao ano. Então assim, a cobra está morrendo do seu próprio veneno, porque a partir do momento que o governo, que é uma cobra peçonhenta, que está devendo para milhares, para centenas de milhares de brasileiros, eu me arrisco até a dizer que são milhões de devedores. O Estado brasileiro hoje é um caloteiro de primeira. Assim que o governador assume o mandato, já está escrito na testa dele, sou caloteiro. E ele sai do mandato, ele atravessa os 4 anos de mandato e sai escrito lá na testa dele, sou caloteiro. Devo, não nego, pago quando eu posso. É o calote institucionalizado, né? Porque é institucionalizado através dessa PEC do calote, essas emendas, né? Os deputados, ao invés de defender o credor, defendem o Estado caloteiro. Então é muito difícil, né, pessoal, para o credor conseguir receber. Mas o que acontece? As pessoas estão morrendo, a gente tem um vídeo aí falando da viuvinha do precatório, né, que morreu sem receber. Mas o que acontece? A cobra ela morre do próprio veneno, porque a partir do momento que o precatório ele é corrigido pelo IPCA-E e ele tem a mora, né, quanto mais tempo o governo demora, mais a dívida aumenta. Então vai chegar uma hora que o precatório vai tomar conta do caixa do governo inteiro, já tomou, né? A gente vê o ministro da Economia aí pulando alto aí, porque a dívida do precatório ela se triplica de ano para ano por causa do juro. Não é nem a questão de novas ações, claro que as novas condenações, elas também agravam a situação, né?
Mas assim, eu digo que o Estado ele é caloteiro e digo que o Estado é a cobra que morre do próprio veneno, porque assim, pessoal, a gente é o país que mais paga imposto no mundo. O brasileiro é o povo que mais paga imposto. E é o povo que tem o pior serviço prestado por conta do Estado. Então, se o Estado ele presta um mau serviço, né, a gente vê muito problema de corrupção no Estado brasileiro, né? Corrupção a gente vê em todo lugar, né, pessoal? Então, assim, a gente paga um monte de dinheiro e esse dinheiro é desviado, ele some através da corrupção e o serviço prestado pelo Estado é muito ruim. Aí a população é obrigada a recorrer na justiça. Então, assim, é uma cobra peçonhenta, ela cobra bastante imposto da gente, a gente tem uma alta carga tributária, a gente tem um péssimo serviço. Quando a gente vai na justiça, fica anos, né? Porque a nossa justiça é muito demorada, então a gente fica anos brigando na justiça. Quando você ganha a sentença na justiça, a cobra peçonhenta vai lá e parcela aquilo em 15 anos, 20 anos. Você tem que ficar, você luta 10 anos na justiça e depois tem que ficar mais 20 anos esperando. Só que assim, pessoal, a cobra morre do próprio veneno, porque quando chega na tua vez, o juro é uma verdadeira bolada, né? O juro ele já ultrapassou, tem muito precatório aí, que a pessoa tá ali há anos esperando, 15 anos, 20 anos, que no meu caso é 20 anos, eu sou credor de precatório, tô 20 anos nessa luta. Mas assim, eu já noto que a principal dívida, ela vem do juro, ela não vem da condenação. Se eles tivessem pago a condenação logo em seguida, a dívida não estava desse tamanho. A cobra morre do próprio veneno, porque assim como o Estado ele fica atrasando no pagamento, vai incidindo o juro. Então, para o credor de precatório, ele demora para receber, mas quando recebe. Então, isso aí prejudica muito o Estado. Né? Porque chega uma hora que essa bola de neve descendo a ladeira, ela vai sufocar o Estado não vai ter mais dinheiro, vai abrir falência, né? Os precatórios não vão ser pagos mesmo, porque ele com a demora, a dívida ela cresce muito, aí se torna impagável. Né? E a gente tem a solução, a gente tem uma playlist aí no canal, já tratamos aí do assunto, que é a questão da bancarização do precatório. Pessoal, a solução do precatório é fácil. Você precisa bancarizar o precatório, né? Você precisa criar o banco do precatório, banco estadual do precatório, banco municipal do precatório, banco federal dos precatórios, para os precatórios federais. E assim que a pessoa ela ganha ação na justiça, que ela tem a sua sentença transitada em julgado, em que o precatório aí ele é autuado, quando ele é autuado pelo Tribunal de Justiça, em seguida ele é encaminhado para o banco. E o banco do precatório ele vai abrir um crédito, né? Ele vai abrir um crédito em precatório, o credor do precatório. Aí o juiz vai chamar ele e vai dizer assim, ó, olha aqui, ó, seu João, o senhor ganhou uma ação na justiça, o Estado ele não tem dinheiro para lhe pagar, o senhor vai entrar numa fila para receber, mas enquanto o senhor estiver esperando, o senhor vai poder usar o seu precatório assim, 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 normatiza o uso do precatório. Pronto, acabou o problema, né? Você dilui o montante de precatório por toda a economia brasileira, o credor vai ficar satisfeito porque ele vai estar podendo utilizar o precatório, né? E assim que a sentença chegar a vez dele na fila, aí ele vai lá e recebe daí, né? E a sentença é efetivamente cumprida. Mas até lá, o que acontece hoje? A pessoa vai lá, fica anos na justiça, brigando lá, acaba ganhando a ação, ganha ação e o precatório é autuado e o dinheiro fica parado, fica lá numa lista, fica 20, 30, 40 anos numa lista lá sem receber. E o dinheiro parado, quer dizer, a pessoa ela ganha ação, ela tem o direito ao dinheiro, é garantido pelo Poder Judiciário, é uma dívida com o governo, não pode mexer. Por que não pode mexer? Pode mexer, essa que é a solução, é a bancarização do precatório, é a libertação do credor, deixa o credor usar o dinheirinho dele, é um dinheiro suado, é um dinheiro justo, é um dinheiro que vem de uma decisão da justiça, né? Precisa se valorizar as nossas decisões judiciais e o Estado precisa deixar de ser um caloteiro, essa cobra venenosa que morre do próprio veneno, agora vem dar uma de vítima, né? Quer dizer, o Estado cobra uma alta taxa tributária, né? Tem um Estado corrupto aí, a corrupção generalizada em tudo que é área no país, o serviço prestado pelos estados é uma porcaria, a verdade é essa, é muito mal o serviço prestado pela quantidade de imposto que a gente paga. E a cobra está morrendo do próprio veneno, porque ela fica sem te pagar, mas aí tem o juro, né? É contabilizado o juro. Então quer dizer que a gente está vendo aí que hoje
o grande montante da dívida de precatório é relativo ao juro, é devido à cobra caloteira que não paga na hora certa. E aí a cobra está morrendo do seu próprio veneno, porque a dívida dela vai aumentando. Então assim, pessoal, a solução do problema a gente vê com bastante clareza, que é a questão da bancarização dos precatórios, né? Pessoal, vamos bancarizar os precatórios, vamos libertar os credores, né? Vamos abrir lá o precatório, as varas de precatório estão muito bem organizadas, tem lá toda a listagem lá, por ordem de chegada, né? Então você tem lá qual a empresa que deve, o valor da dívida, né? O valor autuado, o valor corrigido, você tem lá a vara que correu o processo, você tem lá o número do processo, você tem tudo lá, tá tudo bem organizadinho. A vara de precatório melhorou muito nesses anos. A vara de precatório se organizou, fez a lista tal, tem a lista dos preferenciais, né? Que vão sendo pagos primeiro, né, para os idosos, a pessoa que tiver com câncer, né, com a doença grave, recebe na frente. Mas assim, pessoal, não precisa ficar parado com dinheiro lá parado. Nós estamos com 100 bilhões de precatório parado, esse dinheiro podia estar girando na economia. Olha, pessoal, tu não sabe a importância que é para um aposentado, para uma pessoa idosa, que às vezes está até num leito de hospital, ela vai morrer sem receber, uma frustração muito grande, né? E às vezes morre por falta de dinheiro, por falta de poder comprar um remédio, por falta de poder ter um bom tratamento médico. Isso aí é uma vergonha para o nosso país, né? Então é preciso que se dê um olhar mais fraterno, né, com os credores de precatório, porque isso aí não é um favor que o Estado está fazendo, é um dever jurídico, é uma obrigação de pagar, é uma obrigação de fazer, né? Então é isso aí, pessoal, o vídeo de hoje ele tem esse contexto, né, de a gente relatar aí a questão do precatório. É um verdadeiro crime o que estão se fazendo com os credores de precatório, né? É uma humilhação muito grande para o credor, é uma humilhação muito grande para o Poder Judiciário. Ora, a gente vê todo mundo cumprindo as decisões, a gente pode até discordar, é um direito da gente, né? A gente discorda muitas vezes da decisão da Justiça, mas as pessoas comuns é obrigado a cumprir, né? E o Estado não cumpre, ele vai lá, ele usa seus deputados, ele faz emenda, ele torna a dívida uma coisa legalizada, é uma institucionalização do calote, e que agora em 2015... né, o STF deu 5 anos, né? O STF interviu, os credores se organizaram junto com os advogados, OAB e tal, foram lá e o STF deu, né, mudou da TR para o IPCAE, né? Então agora o precatório tá mais corrigido, né? Pela inflação, pelo menos, né? Para manter o poder de compra da condenação, né? Do dinheiro do credor. E então assim, pessoal, e foi dado mais 5 anos, né? Mas assim, a gente vê que já estamos em 2022 e a dívida só faz aumentar. Então assim, a cobra morre do próprio veneno, porque vai acabar que agora o judiciário tem todo o direito de intervir nos estados, né? Por quê? Porque a cobra é essa cobra peçonhenta, caloteira, que desvia muito dinheiro, né? Que presta muito mau serviço e que está cheio de condenação. Hoje os estados devem não é para uma nem duas pessoas não, pessoal. Hoje o Estado deve para centenas de milhares. Se você quer conhecer um caloteiro de primeira linha, é só você olhar para o seu estado que você vai ver que o teu estado é um dos maiores caloteiros do Brasil. E devem, não negam e usam seus deputados, né, para fazerem leis lá que acobertem a velhacaria, né, o calote institucionalizado. Mas a cobra está morrendo do próprio veneno, por quê? Porque a cobra é o governo caloteiro, né? A cobra está morrendo do próprio veneno. Por quê, Luiz? Porque a dívida, você prorrogando ela fica incidindo o juro. Quer dizer, hoje o montante devido de precatório, ele é muito devido aos juros, né? Não é nem tanto a condenação. Se a condenação fosse paga em seguida, a dívida não era tão grande. A dívida ela se torna impagável por causa da questão do juro, da correção, né? Então a cobra, a caloteira, acha que está se dando bem, mas na verdade o que ela está é inviabilizando o estado dela. Ela tá aumentando a dívida dela mês a mês, né, com a correção dos precatórios. E está, né, muito sujeita a uma intervenção federal, né? Porque o que diz a lei? Qual que é a regra do jogo? O estado caloteiro tem o judiciário intervém no estado, né? Afasta o governador, bota o interventor que vai pagar as contas em dia. Então assim, a cobra que se cuide. Essa cobra caloteira que cobra uma carga tributária imensa, né? Hoje a carga tributária do brasileiro é uma das maiores do mundo, né?
e presta um mau serviço, desvia muito dinheiro na hora de pagar suas contas, faz leis para prorrogar o pagamento, mas está incidindo juro. Então a cobra caloteira morre do próprio veneno, porque a dívida se torna impagável devido à questão do juro, porque a pessoa atrasa, mas a dívida continua. Né? O credor do precatório morre, mas a dívida passa, o precatório passa do pai para o filho, né? Na herança. Então o filho vai atrás do dinheiro. Então assim tu não se livra da dívida, a cobra caloteira não se livra da dívida. A pessoa morre, o precatório vai passando de pai para filho e a dívida só vai aumentando até que o judiciário vai intervir, né? Vai intervir no governo e vai afastar o governador. Então é isso aí, pessoal. A solução é a bancarização, né? Vamos bancarizar o precatório. Assim que o precatório, que a sentença transitar em julgado, que o precatório for autuado, você passa, né, o precatório para o banco do precatório e é aberto o crédito lá em nome do credor. Olha aqui, ó, o senhor ganhou uma ação na justiça, foi aberto um crédito aqui, ó, e o senhor pode utilizar esse dinheiro dessa maneira. Vai ali, normatiza a utilização do precatório, né? Faz o banco do precatório, faz ações do banco, né? Joga ações do banco na bolsa, abre na B3, bota o precatório como investimento em todos os bancos aí, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil. Bota o precatório para rodar, são 100 bilhões. São 100 bilhões que estão parados, pessoal. São 100 bilhões que podiam estar girando dentro da nossa economia. E tá aí essa vergonha nacional, né? Essa vergonha nacional. O precatório hoje é uma grande vergonha para a nação brasileira. O precatório humilha o poder judiciário, humilha o credor e transforma os nossos governantes em verdadeiros velhacos caloteiros. Essa é a situação da realidade do precatório. Então vai lá, se inscreve no canal, dá um like lá, compartilha. YouTube, Luiz Cacereri, bora viver. Nós temos lá uma playlist só de precatórios, né? Falando de precatórios bancarizados. Clica lá na playlist e vai ter uma série de vídeos só tratando sobre a questão dos precatórios. Então é isso aí, pessoal. Precatório, a cobra caloteira do Estado, morre do seu próprio veneno. Um abraço a todos, obrigado pelo vídeo e até o próximo vídeo.